Vamos falar também sobre o Galo e o Cruzeiro, né? Jogo clássico que aconteceu na Arena MRV em Belo Horizonte, arena lotada. Vamos com informações da nossa equipe de transmissão. Dandan, Ramon e PC Vasconcelos trazem tudo o que rolou lá em Belo Horizonte. Fala, Dandan! Alô, Diniz, Mansur, Alex. Seguinte, o jogo foi, rapaz, Atlético e Cruzeiro, um jogo pegado, cara. Pouca bola rolando no primeiro tempo. Mas quem está aqui comigo para contar essa história é o PC Vasconcelos e o Ramon, já em cima, né, dos melhores momentos do jogo. Eu analiso principalmente esse primeiro tempo como estranho, hein, PC, hein, Ramon? Olha, salve Dandan, Ramon, quem nos acompanha aí no Troca. O primeiro tempo, ele teve dois andamentos. Até os 20 minutos, com o Cássio em campo, e ele sai pelo protocolo de concussão, era um jogo disputado com o Galo saindo. Depois ficou um jogo confuso, né, Ramon? Tudo bem. Complicado. Exatamente, PC. Diniz, Mansur, Alex, um abraço. Foi, sim, o primeiro tempo de um volume melhor do Atlético, principalmente pelo lado esquerdo. A gente está vendo o Cássio saindo aí agora, né? O William acaba assim, acertando ele acidentalmente, entra o Léo Aragão. Mas foi um Galo que conseguiu ter um pouco mais de volume, conseguiu travar principalmente a saída de bola da equipe do Cruzeiro pelo lado esquerdo com o Vidiabo, uma boa marcação, uma boa pressão das equipes do Galo no primeiro tempo. Com o decorrer do que o PC falou, que o jogo foi ficando travado, foi ficando picotado, né? Teve esse lance do Caio Jorge, a intensidade foi diminuindo e a bola rolando no PC também foi diminuindo. Aí o Paulo César Zanovelli se confundindo por duas vezes. Ele tirou o cartão vermelho, mas o que ele queria era usar o cartão amarelo. E aí quando vem o segundo tempo, você tem o início do segundo tempo animador, né? Com 2 gols marcados, primeiro do Cruzeiro com o gol do Matheus Pereira e depois o Galo empata, mas aí também tem a expulsão e novamente o jogo fica truncado, né, Ramon? A gente vai chegar daqui a pouquinho, ainda é um lance ainda aí do que o Bernard acaba finalizando no primeiro tempo, mais uma vez o Bernard perde agora uma oportunidade de finalizar, adianta um pouco mais a bola, né? E aí essa parte final já quando andou um pouco mais o segundo tempo. A gente está vendo aí uma treta, uma mini treta, né? Do Ivan Roman com o Caio Jorge ali, essa provocação de clássico, um clássico tenso. Ele acaba apertando a mão ali do Ivan Roman. Lembrando que o Ivan Roman, né, veio da seleção chilena, até com um boletim publicado que ele teve uma lesão na mão. O Caio Jorge acabou apertando ali, né? Jogo, né? Exatamente, ele jogou no sacrifício. Nesse instante, o Caio Jorge recebe o cartão amarelo. Perfeito. Não, foi naquele lance, isso. Foi no lance do antes com o Ivan Roman, que ele dá uma cotovelada. Exatamente. Aí não aconteceu nada até então, né? Aí reclamação, aquela coisa toda, né, andando no MPC. E aí o primeiro tempo termina logo em seguida. Aí a gente está vendo já o gol do Cruzeiro. Uma imprecisão do Gabriel Menino, o Caio Jorge recebe, tem o discernimento de ver que o Matheus Pereira está mais bem colocado e ele marca 1-0 para o Cruzeiro. Os poucos momentos da partida que o Cruzeiro conseguiu ganhar o que ele mais ama, né? Que é campo, para ter velocidade de contra-ataque com o Caio Jorge e com o Matheus Pereira. Aí a gente está vendo o lance da expulsão. A gente vai rodar daqui a pouco o motivo disso tudo ter acontecido. Mas essa expulsão se dá porque o Caio Jorge faz esse sinal que o Zanovelli faz aí de roubo. O Lucas Romero, né? Ele expulsa errado o Lucas Romero, exatamente, o VAR corrige lá. A gente está vendo, né? Devido ao lance que a gente vai mostrar daqui a pouco, que originou o gol do Galo, o Caio Jorge faz esse gesto, acaba sendo expulso. Foi o lance que gerou o gol do Atlético, né? Que foi esse lance, a reclamação do Jonas Jesus, claro. Do Arana para o Juan empatar. E a partir daí é que vem o gesto do Caio Jorge de que o Cruzeiro estava sendo roubado no... Isso é percebido pelo árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso, e ele comunica ao árbitro de campo. Inicialmente é o Lucas Romero expulso, depois é revista a expulsão, sai o Caio Jorge, e aí você vai perceber que o Galo ataca muito mais, né, Ramon, do que o Cruzeiro, que é compreensível que o Cruzeiro perdeu a sua referência ofensiva. Exatamente, né? O Cruzeiro vai se defender, se compacta, fecha muito bem o centro do campo e acaba dando os lados. Só para pontuar, o Sampaoli tira o Dudu e coloca o Biel. Isso. Não concordamos, né? Eu acho que o Sampaoli errou porque o Dudu vinha muito bem, vinha criando muitas chances pelo lado esquerdo do Galo, e aí entra o Biel e não consegue fazer o mesmo. E aí o Galo falta aqui, hoje, desfalques que o Galo tinha, que são muitos, né? Faltou na parte final do jogo, faltou material humano para um jogo mais elaborado, né, PC, mais pensado. O saldo do jogo é de um Cruzeiro que fica distante de Palmeiras e Flamengo, os reais
candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, e de um Galo que mostra sinais de recuperação e deixa evidente que aquele jogo em que foi derrotado de forma acachapante pelo Fluminense por 3-0 é um ponto fora da curva. Só para pontuar também o lance da reclamação, né, da expulsão do Caio Jorge, vocês do Troca vão debater melhor, mas realmente, quando o Dudu vai tentar dominar a bola, ele toca na bola, a bola quica levemente na grama e acaba saindo. A reclamação ela é pertinente, porém o VAR, Dandan, seria como o PC falou, seria tiro de meta. Mas como o PC falou, o VAR não pode interferir nesse lance de escanteio. Porque o Zanovelli concede o escanteio ao Galo, o escanteio é cobrado e aí é um novo lance. Sai o gol do Galo do Juan Tressoldi, que subiu muito bem, atropelou após uma boa jogada ensaiada e aí desenvolve essa confusão e o Caio Jorge é expulso. É isso, Diniz. Clássico pegado em BH, na Arena do Galo. Eu volto com você. Valeu, Dandan, Ramon, PC Vasconcelos, obrigado pelas informações. Agora o Zanovelli é complicado, né? Ele não costuma dar sorte, eu acho, porque o jogo dele sempre dá confusão. Acho que os jogadores talvez são mais complicados que ele. Sem dúvida nenhuma, nossos jogadores não se comportam dentro de campo, né? É um circo. Que ele estava errado no vermelho pro Romero, só que o que o Romero faz com ele... Depois, cara, é mesmo gritando, berrando, xingando é inaceitável, 3 centímetros cara. do rosto Eu, dele. como árbitro, permiti isso. Isso aí A cena é ruim. Tem punições, que se não tiver punições, a gente não educa, a gente não forma, e o Brasil, como sociedade, passa muito problema por isso, e o campo é uma extensão. Sem dúvida. Vamos às... Fala, Múcio. Não, só sobre o do jogo, assim, rapidamente. Eu fiquei com a sensação hoje que o São Paulo assume o Atlético logo às vésperas de um jogo com o Cruzeiro, né? E ali ele se vê na tentativa de tornar o jogo desconfortável para um Cruzeiro que prefere transição rápida. E naquele dia o Atlético, com dias de trabalho, pouquíssimas sessões de treino, a coisa não anda tão bem. Hoje eu achei que ele conseguiu passar mais perto do que ele queria. Achei o Atlético, antes mesmo da substituição, superior do jogo ao Cruzeiro, quase sempre conseguindo ele, Atlético, impedir que o Cruzeiro tivesse a chance de atacar rápido com a defesa do Atlético desmontada, e ele recuperando a bola e sendo muito direto, muito objetivo. Ataque diferente, né? Sem Hulk hoje no banco, sem o Hulk, né, o Rony partindo da ponta, o Scarpa aberto na direita, pela esquerda uma dinâmica que ele vem tentando implantar, que embora o Arana seja em tese o lateral esquerdo que vai abrir campo quando o Atlético ataca, o Arana que ataca por dentro, invertendo com o Dudu, que fica Dudu partindo um pouco mais aberto, permitindo ao Arana fazer com o Bernard a dupla de 2 meias que fica por trás do Rony. Fausto Vera e Menino por trás, Saravia, Juan e Ivan Roman na saída do Atlético. Achei que o Atlético conseguiu funcionar, fazer o jogo acontecer mais da maneira que o Sampaoli queria do que clássico anterior. O Leonardo Jardim queria para o Cruzeiro e muito mais em relação ao anterior. Quando fica 11-10, aí eu achei que com o Cruzeiro mais defendendo um pouco mais, o jogo claramente já com a rédea do Atlético, aí acho que faltou um pouquinho mais de criação de chance mais clara de gol. Né? Cruzou muitas bolas na área, aí a defesa do Cruzeiro foi muito se saiu volume, bem. muita finalização com um pouco menos de perigo. Bem, boa noite a todos. Em termos de resultado, um mau resultado para nós, porque o nosso objetivo era conquistar os 3 pontos. Na figura que foi o jogo, acaba por ser um ponto positivo. Primeira parte, não conseguimos com bola ter o domínio que pretendíamos, corrigimos na segunda parte, entramos muito bem na segunda parte, fizemos o gol. E depois foi aquilo que vocês viram, uma bola fora, depois marca-se escanteio. Eu acho que se tinha 40 mil pessoas, toda a gente veio, não foi aqueles lances com dúvidas, foi 40 mil, toda a gente veio, mas mais do que isso, sinceramente, eu tenho alguns anos já de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Eu nunca vi isto no futebol. Isto mostra que eu acho que as pessoas têm que ter algum cuidado. Isto é um derby mineiro, é um derby que empolga muita gente. E eu achava que este árbitro nem preparado estava para isto. Porque eu, sinceramente, se vocês já viram um árbitro puxar 4 vezes o cartão vermelho e depois não é vermelho, é amarelo, ele não estava preparado para isto. Mas, coitado, eu acho que ele é o menos culpado disto.
Foi a primeira vez que eu vi o Leonardo Jardim sorrindo numa entrevista coletiva, mas ele tem toda a razão. Ô, Zanovelli. Mas nesses anos dele... Me ajuda a te ajudar. Não pode ter um aproveitamento tão baixo de cartão vermelho. Puxar 3, 4 vezes e acertar uma só. Claro que é as melhores entrevistas. Muito ruim. Claro que é ruim, mas eu vou aqui. Será que ele, nos anos dele de carreira, ele já viu 22 jogadores com essa atitude desde o início do jogo? Ah, de outros jogos do Cruzeiro, provavelmente. Porque aqui no Brasil acontece todo jogo, em qualquer jogo, qualquer time. Ele já trabalhou em algum lugar que tem esse ambiente? É terrível. O ambiente é terrível, mas não dá para puxar 4 vezes o vermelho errado, né, moço? Não pode. E depois fala assim, não é vermelho, é amarelo. É que do jeito que ele falou ficou engraçado, que até ele riu, né? Mas eu desenvolvendo uma certa empatia. Até tem. Aos árbitros. Mas é difícil. Com essa situação, realmente. Não, em relação a isso, lógico que ele precisa se ajudar. Lógico que a arbitragem do Brasil precisa mudar. Ninguém pode estar satisfeito com o que a gente está vendo, rodada a rodada. Óbvio. Sequestra o debate do jogo por causa disso. Mas a gente tem falado sempre que para eles Mas eu acho que, inclusive, os treinadores deviam trabalhar com os seus jogadores para melhorar a atitude. Mas eu tenho pouca esperança. Agora é o lance que o escanteio, né? O lance do Atlético e Cruzeiro é o gol do Atlético, né? O lance que dá origem ao gol do Atlético. Os cruzeirenses reclamam de um tiro de meta, né? O árbitro acabou marcando o escanteio. Isso é o chamado erro na origem por uma situação que não é revisável, né? Uma bola com essa imagem, inicialmente na câmera 1 a gente estava difícil ter a percepção, mas por essa imagem a gente percebe como a bola ela muda o giro. Isso aí fica mais claro ainda, pessoal. Mais claro ainda. Repara como ela está assim bem junto ao solo e aí após o contato do Dudu a bola quica, muda até o giro. Bem claro, né? E o Jonathan estava próximo, mas não tocou não chega a tocar no jogador do Cruzeiro. Sai o escanteio, não é uma situação revisável pelo VAR. E aí, na cobrança de escanteio, saiu o gol de empate do Atlético Mineiro, que não justifica, obviamente, esse gesto do Caio Jorge. Inicialmente, o árbitro recebeu a informação que o gesto tinha sido do Romero, aplicou o cartão vermelho para o Romero. Porque eu acho que tem uma situação interessante. É muito provável que o Romero também tenha feito o mesmo sinal. Porque o nosso repórter da transmissão do Premier foi muito consistente no relato que ele viu o Romero fazendo o sinal, né, esse mesmo sinal aqui, que foi feito também pelo Caio Jorge. Então aí eu imagino, PC, talvez um dos árbitros ali, né, o assistente ou o quarto árbitro, tenha feito a comunicação ao Zanovelli. Olha, o Romero fez o sinal, você deve expulsá-lo. E ele vai e expulsa o Romero. Só que o VAR talvez não tenha visto nas imagens o Romero fazendo e falou, olha, não foi o Romero. Foi o Caio Jorge, porque ele só tinha a imagem do Caio Jorge. Que aí é o erro de identidade que ele pode atuar, né? Exato, mas talvez o correto fosse expulsar os dois, né? Isso, se ele tivesse identificado. Porque o nosso repórter... na transmissão. E depois fez questão de reafirmou. Depois ele reafirmou. Um relato muito consistente. Eu vi o Romero fazendo a mesma coisa, né? Tanto é que quando o Romero foi expulso, o nosso repórter teve o relato, e aí depois da mudança, né, com a atuação do VAR, com base na imagem, e aí é erro de identidade, o VAR pode se informar, não precisa ir ao monitor, ele tirou o vermelho do Romero, aplicou para o Caio Jorge, mas o nosso repórter foi bem consistente mesmo, mas o VAR talvez não, né? Muito provavelmente não identificou a câmera lá em cima do Romero. Se tivesse visto, os dois jogadores teriam... E o Caio Tem que Jorge... ter a cabeça, porque o Caio Jorge, nesse caso, também prejudicou demais o Cruzeiro, ele não justificava. O Caio Jorge está ali cobrando o quarto árbitro, você não está vendo o jogo, mas o quarto árbitro daqui, pro lance lá, é injusto. E o toque foi uma raspada, não dá pro cara ver lá. E não dá para cobrar o quarto árbitro. Quem teria que ter visto era o árbitro, que era o cara mais próximo do lance. De tudo de muito ruim que aconteceu em termos de comportamento dos jogadores como um todo no jogo, o jogo não andava, o primeiro tempo foi terrível. O jogo era discussão o tempo todo, era impossível apitar bem um jogo como esse, porque estava todo mundo disposto a inviabilizar o jogo. Não teve colaboração. E o Caio Jorge poderia ter sido expulso. Então, dentro disso tudo, o Caio Jorge não estava legal hoje, né? Isso, não. A forma como ele entra acho que é no Ivan Roman.
Isso, que tava... Primeiro ele pega na mão do zagueiro do Atlético, no lugar que ele tá machucado. Ele vai dar uma apertada no pulso. Mas aí ainda... Mas não é legal, né, Alex? Não é legal, né? Mas no sentido da regra, se eu apertei onde você tá machucado, não é o problema. Não é eticamente legal, Exato. né? De uma maneira mas aquele entra, ele vem no corpo, com o cotovelo um pouquinho. Ele não faz o movimento do gatilho, né? Mas ele entra assim, né? Foram várias entradas acima do tom, né? Foi um jogo muito pegado mesmo. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.